Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast bonito, lindo e garboso que tenta ao máximo não fazer você se sentir culpado, né? Mas, assim, isso é meio que inevitável, né? Vamos combinar. Meu nome é Thiago Queiroz e hoje a conversa vai ser... Você já entendeu, né? Você vai se sentir bastante culpado, mas a gente vai tentar tirar essa culpa do teu ombro aí. Ou não. Aqui é Victor Urives e daqui a pouco, ó, vai vir um esporro aqui e eu vou me sentir culpado. Eu tomei até um susto, você olhou pra trás assim, eu falei assim, caceta, peraí. E é claro, a gente não poderia falar sobre isso. Na verdade, assim, é o clamor popular que sempre pede a presença de Fred Elenco Fixo no nosso programa. Então seja bem-vindo de volta, meu amigo. Muito obrigado, feliz de estar aqui e já um pouco culpado de todos os áudios de todos os episódios anteriores que eu participei e que não foram lá aquela grande coisa. Então hoje a gente espera acertar. É tão bom que o nosso editor, o Samuel, ele sempre fala isso, assim, nossa, poxa vida, é tão maravilhoso ouvir o Fred no Tricô, mas é tão bosta o áudio dele. Ai, caraca. Estamos na 20ª tentativa, né? Vamos ver se agora vai, né? Mas sabe que isso é estratégia. Isso aí, que como o áudio é tão ruim, tu tem que fechar o olho e se concentrar, entendeu? Aí você vai cada vez mais pra frente, em direção ao áudio, pra ouvir o que ele fala. E a gente entende tudo, mas com consideração máxima. Né? Podia não ser tão sofrido também, né? Pois é, minha gente, então vocês já devem ter entendido, né? Você já deve ter lido, inclusive, o título do episódio. A gente vai falar sobre culpa. Hoje trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que Fred Matos para conversar novamente com a gente, tá bom? Mas antes eu queria só fazer aquele lembrete maroto que se você quiser apoiar esse podcast Supimpa, você vai lá no apoia.se/Tricô de Paz e se torna um apoiador desse podcast tão bonito, né? Com R$15 mensais você ajuda a gente, entra no chat lá dos apoiadores Supimpa, no chat secreto, onde você tem a oportunidade, né? Oportunidade não, o privilégio de poder conversar ao vivo com o Vitor Ourives, quando ele aparece lá, mas ele aparece. E quando eu mando mensagem errada, que nem hoje? Era pra mandar no nosso grupo, eu mandei. Ele às vezes manda, vou comentar isso aqui também, o Vitor ele é engraçado que às vezes rola umas sinapses na cabeça dele, aí ele, já sei o tema do Tricotox, aí ele cospe aquilo no grupo que tem eu, ele, o Berto, o Bruno. Não, só que hoje ele fez errado, ele soltou isso no grupo de apoiadores, cuspiu assim, vai ser, como é que era, o que você falou? Tá vendo? Por isso que eu não anoto, porque eu esqueci já, mas tá aqui anotado. Como é que é? Caramba. Você não é todo mundo. Isso. Gente, você não é todo mundo hoje. Aí o pessoal lá no chat não entendeu porra nenhuma, mas se ele tivesse mandado no chat correto, a gente teria entendido. Então você pode, né, se tornar um apoiador, tem essa coisa marota aí, essa troca com a gente. Você inclusive também pode participar, acompanhar ao vivo as nossas gravações aqui, ouvindo, né, comentando aqui também no chat, como o Thiago Silva já tá aqui, o Enzo também, o pessoal já tá xingando que a gente se atrasou. Mas a vida é assim, né? A vida de pai. Inclusive, antes de eu entrar aqui, eu fui fazer um xixizinho. No pit stop do xixi, antes de começar a gravar aqui, é aquela coisa. Você vai e você não sabe se consegue voltar, né? Porque o Gael já apareceu, brotou com nenhum espírito no meio da sala. E aí falou assim, pai, quero beber água e fazer cocô. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tá bom, vamos lá, filho, rapidinho, vamos lá. Aí faz cocô. Aí entra no quarto, ele já tá brigando com o Dante, que o Dante pegou o cobertor dele, aí você já tenta resolver isso daí. Aí pronto, voltei correndo aqui pra poder gravar. Eu tava preocupado com o seu xixi, porque eu tava achando que você tinha ido embora. Agora foi por causa disso que meu xixi demorou. Justo. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui a nossa conversa, sem muita enrolação, para não me sentir culpado por enrolar nesse podcast, né? Então queria dar esse espaço aqui para o Fred se apresentar pela 50ª vez, que deve ser, né, deve ter uns 50 podcasts que a gente já gravou aqui, mas se apresenta aí caso a pessoa tenha ouvido o Tricô hoje, né? Vamos lá. Eu sou Frederico Matos, psicólogo clínico, casado, pai da Nina e autor do novíssimo livro Maturidade Emocional. Meu Deus, essa criança demorou para nascer, mas tá nascida. Você fala até com a voz embargada, né, de tanta emoção. Nossa, era pra ser do signo de Virgem. Agora nasceu, não sei que signo que a gente tá. Então, ó, tá aqui o meu, já garanti o meu. Então, ó.
livro novo, Maturidade Emocional, livro lindíssimo. Como é que você garantiu o seu? Porque eu comprei na pré-venda, tá bom? Ah, tudo bem. E comprei inclusive para Kindle, porque livro bom a gente tem no Kindle, tem no físico, e aí depois eu recebi um a mais que a editora mandou para mim. Fred, que preferência é essa pelo Tiago Queiroz e pros outros? Não. Ele recebeu o livro antes que eu recebi. Eu ficava andando com o livro. Na hora que eu abria, era um grande bloco de notas em branco, porque não tinha nada no livro, só me mandaram o boneco. Ai, sensacional. Eu descobri que existem bonecos de livro, então você fica andando com um livro fake, depois você faz um belo de um bloco de notas dele. Você tira muita foto, né? Nossa, olha só que livro incrível, não sei o quê, mas não tem nada dentro dele. Tem nada dentro dele. Olha, mas deixa eu fazer um aviso aqui que o pessoal aqui no chat dos apoiadores supremos está acompanhando a gente ao vivo. Já entrou mais um monte de gente aqui, que sempre quando tem Fred, o pessoal se interessa em participar, né? Quando não tem Fred, quando é só eu e o Vitor falando, o pessoal tá vendo Big Brother, não quer saber de tricô, né? Então já deixa essa revolta. Mas o pessoal tá perguntando aqui, quero notícias dos tricoteiros ausentes. Então, bom, o Berto, ele tá em processo de mudança para São Paulo. Então é por isso que ele tá ausente, né? Tá encaixotando, tá se mudando. É até bom agora porque, né, depois de toda essa bagunça, ele vai poder visitar o Fred. Olha que privilégio também, porque a gente não pode fazer isso aqui do Rio. E o Bruno, ele tá lá, né, no lockdown, aquele lockdown bizarro, tá pesado para ele lá na Inglaterra. Na Inglaterra não, Reino Unido. Eu nunca sei qual que é a diferença de um pro outro, mas enfim, tá lá naqueles lugares frios lá que tá um lockdown pesado e ele não tá conseguindo dar conta das demandas da vida. Então ele tá um pouquinho quietinho, né? Se curando ali, meu irmão, né, respirando. Meu dedão tá torto. Eu não ia, qualquer coisa, se desculpa pra não gravar. Sei lá, o sol... Eu tentei ser empático aqui. Deu 2 UV a mais. Mano, ele começa a gravar meia-noite. Nem fudendo, brother, nem fudendo. Caraca, sol tá em virgem, não posso gravar. Outra coisa. Ai, muito bom. Mas, enfim, dadas as explicações, né, vamos falar ele então... começa a gravar meia-noite, por isso não vai gravar. Ah, sim, é. E é justo pra caraca, na boa. É, por causa do fuso horário, né? Porra, confunde pra caramba. É verdade. Mas, dadas essas explicações aqui, vamos voltar para falar desse livro que eu já comecei a ler, tá bom? Esse episódio não é um episódio jabá, porque o Fred não precisa pagar para falar sobre um livro que é tão bom, né? Mas é um livro que eu gostaria muito que vocês tivessem conhecimento, que vocês usassem aí a força do cartão de crédito para comprar esse livro. Tô comprando, que nem é caro. Comprando. Já Agora tá comprando, então? Já, e que vale tanto a pena, cara. Assim, eu devo dizer para vocês o seguinte, esse livro aqui, as pessoas não deviam mandar, tipo, adolescente, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas no 2º grau. Manda ler isso aqui, que dá muito mais resultado, sabe? É um livro fácil, acessível de você ler, que você vai ter uma noção tão incrível sobre suas emoções, sobre seus sentimentos. É tipo um grande aprofundamento, muito maior, cheio de exemplos da nossa conversa que a gente fez aqui recentemente sobre sentimentos e emoções, né? Então, assim, um livro lindíssimo, eu tô super feliz de estar lendo, e olha que coisa linda, quando você acompanha tanto o Fred, e se você aí já ouviu ele várias vezes aqui no Tricô, você inclusive faz o que eu faço aqui, que é ler o livro do Fred, ouvindo a voz dele. É quase um audiobook na sua própria cabeça. Que bom, que legal saber disso. E assim, ó, eu escrevi esse livro entre março e agosto do ano passado, bem quando começou o lockdown, né? Eu resolvi escrever um livro. Quer dizer, não é que eu resolvi escrever o livro, eu e a editora, a gente firmou isso, porque ela ia lançar em outubro. Então, na verdade, até foi um pouco antes de agosto. Foi julho, né? Entre março e julho. 3 meses para escrever o livro. E eu já tinha esquecido muitas coisas que eu tinha escrito no livro, porque você escreve e depois você precisa se distanciar um pouco do seu texto, porque você já não aguenta mais ler o seu próprio texto, porque você fica meio que ali, intoxicado com aquele livro, então você precisa se distanciar um pouquinho. E aí, quando alguém me avisou que estava vendendo por Kindle, eu comprei, porque eu não tinha recebido ainda meu livro. Eu falei, eu preciso ver meu livro, porque eu ia dar uma entrevista, e depois ia ter a live, eu preciso ler, eu não lembro, que eu preciso relembrar o conceito, algumas coisas em si, para saber se eu não estou
se eu não me atualizei tanto que eu tô alinhado com o meu livro. E eu comecei a ler e eu fiquei muito feliz, né? Porque quem escreve sabe da tortura que é escrever o livro e depois ficar se penitenciando, se culpando por coisas que queria ter escrito e não escreveu, ou que poderia ter escrito de um jeito diferente. E eu fiquei muito feliz porque lendo o livro eu fiquei com vontade de continuar lendo. Assim, eu não fiquei com aquele constrangimento. Sabe quando a gente ouve a nossa própria voz gravada? Que a gente se acha muito taquara rachada? Não, eu fui ler o livro e falei assim, pô, que livro legal, tô aprendendo com ele, né? Então eu gostei. Então eu tô muito feliz mesmo com o resultado. Não foi feliz, assim, e de novo, não foi aqueles livros que eu sei que tem um monte de autor que faz isso, que escreve o livro entregando mais ou menos o conteúdo para no fundo entregar o conteúdo quando ele fizer aquela palestrona na big empresa para cobrar o cachezão alto. Como eu não faço palestra em empresa, não que eu não faça, mas não faço. Eu escrevo o livro escrevendo assim, e se eu morrer tá escrito, eu não tenho essa mesquinharia. Então para mim foi muito importante escrever esse livro e saber que ali tem coisas escritas que eu realmente queria compartilhar, porque essa meio que é minha obsessão desde muito tempo, falando sobre maturidade. Cara, e assim, eu ainda não terminei de ler, né? Eu tô no meio da segunda parte, queria que você contasse um pouquinho qual é desse livro, porque a gente já tá falando um monte aqui, e assim, você que tá ouvindo a gente aí, eu não quero nem saber, você não precisa ouvir sobre o que é o livro, só compra. A gente aqui esse podcast não é pra falar só sobre livro, mas é importante que a gente fale, e que eu quero que esse livro, Força Tricopower, olha só, esse livro aqui, Maturidade Emocional, de Frederico Matos, eu quero esse livro amanhã na minha mesa como best-seller de New York Times. Então assim, para comprar os dois, é o físico, é o Kindle, eu quero esse livro lá em cima, eu quero a galera fazendo review, lá dando 5 estrelas, porque, cara, esse livro de verdade é uma preciosidade, cara. Eu queria muito deixar você falar um pouco também sobre ele antes da gente começar a falar sobre culpa, que é o tema do episódio, mas para as pessoas entenderem qual que é a estrutura ali dos 3 módulos, como é que você pensou em fazer ele. Então, eu também quero, mas não porque é meu, porque você sabe como autor que a gente não ganha dinheiro com livro. Eu não tenho problema em falar isso. Então, assim, não é porque eu vou ficar rico escrevendo livro. É porque realmente é um assunto que eu acho muito importante, e ele é debatido de uma maneira muito abstrata e quase não palpável. Então a proposta do livro foi transformar esse conteúdo numa coisa assim muito visível. Principalmente na fase de revisão do livro, uma das preocupações que eu tinha muito se eu fechar os olhos e eu não for eu, e se eu não entender nada do assunto, e eu sendo uma pessoa super imatura, eu vou conseguir entender e vou visualizar o que está escrito ali, vai ficar o menos abstrato possível. Foi o que eu tentei fazer. Para algumas pessoas isso pode soar até meio descritivo demais, mas a minha preocupação fosse que a pessoa não terminasse o livro com a sensação de que ser maduro é ter um cajado na mão, uma barba branca e falar uma frase do Minuto de Sabedoria. Que fosse uma coisa que a pessoa sentisse que ela pudesse praticar e vivenciar de verdade aquilo na vida cotidiana dela. E para isso, então, eu meio que dividi o livro em 3 grandes grupos que foram se formatando na medida que eu fui escrevendo. Né? Eu escrevo os capítulos dos livros e depois eu vou meio que tentando organizar uma sequência de coisas para que as partes se conversem. E aí, no final das contas, surgiu esses 3 grandes grupos. O primeiro é para falar sobre o que eu chamei de mapa das emoções, um mapa emocional, que é basicamente para falar sobre emoção. Então, tem um primeiro capítulo que eu falo o que são as emoções, depois as origens das nossas emoções, depois falando os problemas que existem em a gente negligenciar as emoções, e também um dicionário, né, um dicionário emocional com 40 termos, ou seja, 40 emoções e sentimentos,
tanto emoções e sentimentos difíceis como emoções e sentimentos gostosinhos, descrevendo claramente como a pessoa pode interpretar aquilo quando ela estiver sentindo isso, né? Então, estou sentindo inveja. O que inveja está querendo me dizer? É muito concreta, vamos dizer assim, a ideia do dicionário, para que a pessoa saiba o que está acontecendo. Depois, a segunda parte é basicamente falando sobre as emoções, né? E trazendo um pouco essa temática da imaturidade, a temática basicamente da imaturidade, o que é imaturidade, quais são os problemas que a imaturidade causa, os principais mecanismos meio cagados, vamos dizer assim, emocionais da imaturidade. E o último grupo é basicamente falando sobre a maturidade em si, a maturidade ao longo da vida, maturidade na vida cotidiana e os exercícios, são 60 exercícios práticos falando sobre como exercitar as características da imaturidade. Então foi meio que essa divisão assim que eu fiz no grupo do livro, e eu fiquei bem feliz, fiquei bem satisfeito depois que eu escrevi. Falei assim, caramba, agora ficou com uma cara de começo, meio e fim, apesar de tudo se conversar com tudo. Eu até falo no livro, no começo, que se a pessoa tiver muita preguiça de ler, tem gente que tem, né? Que ela não pode deixar de ler 3 capítulos. Então, se ela quiser pegar todo o resto do livro e jogar fora, ela não devia fazer isso. Mas se ela quiser, ela pode ler 3 capítulos específicos e ela já vai entender muito fortemente uma parte importante do livro, e aí ela vai entendendo todo o resto, se ela quiser se aprofundar ainda mais no assunto. Então, é para iniciantes, intermediários e avançados no tema. E assim, é legal que esses 3 capítulos aí que você falou, que a pessoa que eu li, eu lembro de ter visto isso, foi uma das primeiras coisas que está no livro, acho que está até na introdução, não sei, né? E é legal você ver que você vai assim, olha, isso aqui são coisas que são mais teóricas, mas é importante você ter noção desses conceitos aí, para você continuar a sua leitura. Eu tenho meus toques, eu não consigo ficar lendo livro alternado, eu vou ler da forma como o autor pensou que deveria ser lido, né? Então, assim, e faz todo sentido. E, assim, uma das coisas que mais me encantou mesmo no livro foi justamente a sua capacidade de pegar assuntos que são tão abstratos e colocar eles em termos práticos, sabe? Assim, fica bem fácil de entender. Coisas muito difíceis que a gente já comentou em algumas vezes aqui, em alguns dos vários episódios que a gente já conversou. E é tão legal você ver que tem um exemplo ali, que tem um exercício ali também para dar aquela dar aquela fixada no seu conhecimento que você acabou de adquirir. Então eu acho que é um negócio que, cara, é um livro que vai te acompanhar. Eu não acho que é o tipo de livro que você vai ler e nunca mais vai ler. É um livro que você vai ler uma vez e você vai estar com ele ali. Pô, deixa eu dar uma lida aqui. Se estou me sentindo mal, sei lá, com relação me sentindo de uma forma esquisita, vou dar uma olhada ali e vou ver se isso é isso aqui que eu estou sentindo mesmo, né? Isso, é tipo principalmente na primeira parte que fala sobre as emoções, ele é meio que feito de um modo que seja um pronto-socorro emocional mesmo. Então a pessoa está com uma coisa confusa, então ela vai lá, ela consegue destrinchar o que ela está sentindo a partir do mapa, do guia que eu vou dando ali, para ela quase que preencher como se fosse formulário de inscrição de alguma coisa, né? Então ela vai conseguir entender claramente o que está ali se ela conseguir pôr a coisa no papel, que é a parte mais difícil, ninguém coloca no papel, subestima o poder de escrever as coisas. Então, fiquei bem feliz mesmo. Boa, cara, boa, ficou muito bom mesmo. O Vitor, eu acho que ele se perdeu aqui, eu tô vendo um olhar perdido dele, a impressão que eu tenho é que ele tá lendo o livro já. Não. Não? Ah, então tá bom. Eu tava fazendo uma parada muito idiota. Eu tava brincando comigo mesmo. Que eu olho pra cá, e se olhar rápido, eu consigo ver a parte branca. Aí eu tava Você tá brincando com o delay da webcam, é isso? Pareceu que eu tava olhando? Ai, meu Deus do céu, cara. Essa é a mente do Vitor Ourives, cara. Olha. O pessoal aqui no chat dos apoiadores supremos que estão acompanhando a gente aqui na live, eles estão aqui, todo mundo tá em polvorosa perguntando se existe algum tipo de cupom de desconto. O pessoal é muquirana, né? O livro custou o quê? Acho que uns R$35, não é isso? Tá 39, quanto mas eu mando o cupom, vou mandar. Gente. Ih, rapaz, olha aí, conseguimos um cupom. Não, tem. É o quê? Consegue cupom não. Consegue cupom não que eu já acabei de comprar, eu vou pedir reembolso.
Não, o Fred, faz o seguinte. Não, brincadeira. Faz um pix pro Vitor do valor que ele teria economizado. Tudo bem. Pra ele não se sentir violado, entendeu? Justo, é justo. Ó, vou mandar aí. Foi R$29 no Kindle. Foi 29 que você pagou? Como é? Você deu estrelinha? Você deu depoimento aqui, tá falando da qualidade do livro? Eu ainda não, porque eu não terminei de ler, né? Ah, tá. É porque tem só uma estrelinha, eu falei, opa, será que foi o Queiroz? Tipo, acaba de lançar, só uma né? estrela é sacanagem, pô. Mandei. Depois manda pessoal tem no um grupo. depoimento de 5 estrelas. Tá, então olha só, pessoal. Aqui tá a condição. Ele mandou aqui os links aqui, vários negócios aqui, ó. 15% de desconto. Mas vai dar só pra quem é apoiador que tá aqui ao vivo, hein? Ó, Play. Toma aqui pra vocês. Deixa eu mandar aqui. Então, tá vendo aí? Vocês que estão ouvindo a gente depois de gravado, isso aí é o benefício, tá vendo? De apoiar o Tricô. Em primeira mão. Desconto em primeira mão. Você viu isso? Eu não tô conseguindo colar isso aqui no chat do ao vivo. Peraí, vou colar no chat do Zap, peraí. Vou revender esse cupom aqui, junto com o convite do Clubhouse. Ai, cara. Ó, gente, que tá vendo a gente ao vivo, eu colei lá no Zap, tá bom? Aí depois vocês peguem lá. Então, muito bem, feito toda essa introdução aí, agora você já entendeu a importância desse livro. Eu não tô falando só porque o Fred é nosso amigo, não, mas porque o livro é bom mesmo. Se fosse um cocô, eu ia dar um jeito de... Tá bom, Fred, vai lá, fala lá do seu livro lá, mas vamos falar rapidinho. Eu não ia perder tanto tempo aqui falando sobre isso se ele não fosse bom mesmo. Mas eu queria tomar esse assunto da culpa com você, porque eu acho que veio de uma conversa nossa. Normalmente, os temas do Tricô vêm de alguma conversa que a gente tem, né? Então eu queria que você tentasse lançar pra galera aí por que você achava tão importante a gente falar sobre culpa num episódio específico, até considerando que no nosso última conversa a gente falou um pouquinho, assim, a gente deu uma pincelada lá, mas por que um episódio só sobre culpa? Assim, uma coisa que eu observo bastante, acompanhando muito seu trabalho, falando sobre paternidade, maternidade, o subtexto, em algum nível, me soa sempre, e me corrija se eu estiver errado, é de alguma maneira sempre ajudando os pais e mães sofredores da autoconsciência, da busca por respostas na vida, se debatendo com esse tema da culpa, né? E de alguma maneira você sempre acolhendo, mesmo quando você tá revoltos, quando vem uma pergunta meio de pai babaca assim, tipo, e você fica meio, manda eles foder. Você não fala isso, né? Lógico. Mas é uma coisa... Mesmo quando você vê um personagem ali mais difícil, você está sempre de alguma maneira fazendo esse esforço de acolher a culpa, redirecionar, falar e refalar, porque as pessoas que chegam até você, se elas não têm consciência, elas estão adquirindo consciência de que a maneira com que elas aprenderam a educar os filhos e elas estão conduzindo isso, e você próprio, né, confessa seus sentimentos, suas lutas, vamos dizer assim, diária para poder lidar com a educação, né, e com a consciência que você tem, que você transmite, o papel que você tem público. Então a gente, no final das contas, está sempre lidando com algum nível de culpa. Uma coisa que eu percebi nesse processo meu como pai e eu como pessoa, eu sempre fui uma pessoa torturada por culpa, né? E num dado momento da minha vida eu comecei a me cansar um pouco de me sentir culpado e culpado de me sentir culpado, eu falo disso no livro, inclusive, eu não escrevo isso no livro, mas que a gente já falou aqui em outro episódio, que é a cascata de merda, né? Que a gente se sente culpado, e culpado de estar culpado, e com raiva de estar culpado de estar culpado, e triste porque está com raiva de estar culpado de estar culpado. E aí a gente fica num loop infinito de insanidade. Então, eu me dando conta dessa culpa crônica que eu tinha, eu falei assim, eu preciso encontrar um meio de não me sentir mais culpado e não me tornar um psicopata. Não que seja possível, né? Ah, sim. Eu vou virar, que tem um extremo, um psicopata, né? Acho que eu tô afim de ser um psicopata hoje, né? Não. Mas assim, como é que eu poderia entender e me aprofundar no sentimento de culpa sem me culpar e, no entanto, obter os mesmos benefícios que eu suponho que seriam os benefícios de me sentir culpado? Afinal de contas,
A culpa não nos soa tão ruim quando a gente fala dela, porque ela parece ser a nossa amiga. A culpa parece ser a amiga da nossa consciência. Não sei se vocês têm um pouco essa impressão ambivalente em relação à culpa. A gente não gosta de ficar torturado, mas se eu falo assim, e se eu tirasse a culpa de você? A pessoa, ai, minha nossa, eu não sei nem o que eu faria, acho que eu viraria um monstro. Então a gente tem essa relação meio ambivalente com a culpa. Ela parece um sequestrador que a gente desenvolveu uma síndrome de Estocolmo. Por um lado, a gente não gosta de sentir culpa, e por outro, a gente não se vê sem culpa, porque senão a gente acha que vai virar um monstro torturador de crianças. Você percebe mais ou menos isso tudo? Estou viajando muito. Não, eu percebo claramente isso daí. Não, mas eu tive uma dificuldade no início, mas eu entendi a questão da ambivalência. É porque a culpa impede que a gente faça coisas erradas, por exemplo. De alguma maneira a gente atribui à culpa algum senso de reparação, ou algum senso de prevenção, ou algum senso de vou me corrigir. E se eu não tiver culpa, eu vou ser não vou ter empatia nenhuma. Filho, vai, chora lá, seu malditinho. Sabe, como se eu não tiver culpa, eu vou virar um ditador, vamos dizer assim, dentro de casa. Então é a culpa, essa querida amiga das minhas emoções, que faz com que eu... Não, calma, Fred, você é horrível. Você aí fica torturando as crianças... Né? Então a gente acha que é a culpa que nos impede de sermos terríveis. Então, não é um pouco essa sensação? Tá mais claro a ambivalência? Sim, sim. Eu acho que, na verdade, assim, a culpa, ela sempre tem um peso muito negativo, principalmente dentro desse contexto de parentalidade. E assim, considerando que a gente vive numa sociedade extremamente machista, então a culpa materna ela é sempre algo muito severo que acontece, né? E assim, não vamos falar sobre culpa materna aqui, mas a gente sabe que tem esse peso. Mas a culpa que a gente sente enquanto pai, ou que nos impede de fazer algumas coisas porque nos sentimos culpados, ela tem esse caráter paralisante, né? Eu acho que a gente acaba trazendo um peso muito negativo para a culpa em si, e dando essa ambivalência, porque se a gente vai um pouco além e se entrega demais a essa culpa, a gente não consegue gerar ação a partir dela, porque a gente vai ficar só ali se martirizando. Mas poxa, eu tô errando todo dia, tô gritando todo dia com os meus filhos, eu sou um péssimo pai, eu sou um cocô de pai, e você entra naquela e você não consegue observar além daquela névoa de emoções que você está sentindo, né? Por outro lado, a culpa é boa porque é justamente isso, né? Assim, até eu sou aqui um mero estudante, né? Mas você pode me corrigir se eu estiver errado, mas, por exemplo, dentro da psicanálise, você tem nas estruturas lá de ego, superego e id. O superego, ele é o cara que ele é meio que o policial da moral dos bons costumes, né? Ele vai ser o cara ali que ele vai te dar quais são os valores que você tem herdados culturalmente da sua família, tem os valores que são da sociedade, e aquilo vira um pacote ali de regras e valores que você tem que obedecer. E isso aí está intrinsecamente ligado com a culpa, né? Então, na verdade, a minha grande discussão é sempre o quanto que você deixa que esses valores e essas regras que você tem sejam internas, ou seja, aquelas que você deixa que as externas entrem dentro de você, que isso se transforme em culpa paralisante, né, na sua vida. Exatamente. Esse é o primeiro ponto, né? Então a gente entender o que é, afinal de contas, a culpa. Vamos lembrar daquela nossa dica quando a gente falou sobre as emoções, né? Se eu quero entender uma emoção, se eu pudesse transformá-la numa pessoa, o que ela seria, né? O que ela estaria falando? Então até peguei essa parte do livro que eu falo sobre culpa. A culpa estaria falando, você precisa pagar pelo que você fez de errado e se corrigir. Essa é uma mensagem que a culpa coloca, pagar pelo que você fez de errado. Aí a gente começa com várias perguntas, né? Pra gente poder começar a entender esse lance da culpa. Por que eu preciso pagar, né? Então, primeira pergunta. O que é errado? Essa é uma outra pergunta. E o que é se corrigir? Então, são muitas perguntas que vêm embutida na nossa culpa. Se a culpa é um mecanismo que existe na nossa construção emocional para impedir certos comportamentos que a gente veria como problemáticos, afinal de contas, como a gente avaliar e como a gente usar a culpa de uma maneira benéfica e não negativa? Então, para isso a gente precisa entender.
para que existe a culpa? Lembre-se que a gente vive num processo de seleção natural, né? Darwin, isso existe, não sejamos negacionistas, que selecionou a nossa espécie, a mais adaptativa até hoje. Isso inclui o conjunto de emoções que a gente carrega ainda hoje em dia. Então, sei lá, 120 mil anos atrás, pode ser que a gente sentisse a emoção trucólica. Eu estou me sentindo muito trucólico hoje, né? Aí o outro, eu entendo bem essa emoção trucólica sua. Só que a emoção trucólica não perdurou na nossa espécie. Perdurou a tristeza, perdurou a raiva, perdurou o medo, perdurou a culpa. Ou seja, essas são emoções adaptativas, altamente bem-vindas no conjunto de campos das nossas relações sociais, e não sobreviveu à emoção trucólica. Estou inventando qualquer nome, tá? Então, assim, ela não sobreviveu. Então, as emoções que sobreviveram hoje em dia são as que nós carregamos. Então, ela tem uma utilidade. Qual é a utilidade? Se nós, como espécie, sobrevivemos em grupos, qual é o mecanismo de regulação da sobrevivência em grupo? Que todas as pessoas no grupo usem uma mesma linguagem e um mesmo código de conduta para que aquele agrupamento não se destrua mutuamente. Então, as regras surgiram como mecanismos de proteção do grupo. Do mesmo jeito que ficava todo mundo juntinho lá no grupo dos nômades para se protegerem, as regras também eram a cola psicológica, uma das colas psicológicas, para manter o senso de proteção do grupo. Olha, você não mexe aqui, eu não mexo ali, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Esse conjunto de regras estabelecida era para poder proteger o grupo. E a culpa foi a internalização dessas regras, que foram maneiras em que a gente antevia, baseada naquele senso de pertencimento do grupo, o que era visto como adequado ou não adequado para a segurança do grupo. O que quer dizer que se eu transgredia a regra, eu corria o risco de sofrer sanções do grupo, que é o quê? A perda do vínculo de confiança, né? Se eu cuido do seu e você cuida do meu, e eu não cuido do seu, eu passo a ser visto como uma figura perigosa ou digna de desconfiança. Então eu passo a não pertencer mais simbolicamente, imaginariamente, ao grupo de pessoas que merecem a proteção. É como se eu fosse deixado para trás em termos sociais para eu lidar com as consequências das forças da natureza. Então, sei lá, se um mamute estivesse correndo para cima do grupo e eu tivesse que deixar alguém no meio do caminho, eu ia deixar alguém que eu sinto que também me protege quando eu estou dormindo, ou se eu sinto que alguém que me apunhala pelas costas quando eu estou dormindo, eu vou deixar no meio do caminho quem me apunhala pelas costas. Então a gente foi internalizando como espécie que seguir as regras era uma coisa importante, útil e que garantia a nossa sobrevivência, e mais que isso, o meu senso de pertencimento. Aquilo que faz com que eu sinta que eu continuo pertencendo ao meu grupo. Conseguimos acompanhar até aqui ou ficou muito viajante a imagem? Não, tá indo bem. Inclusive com as imagens. Tá bom. Eu acho só que, na verdade, assim, só fazer talvez um parênteses, você obviamente não deve estar querendo passar essa imagem, mas para deixar, bate já a culpa aqui das pessoas interpretarem de alguma forma que talvez não seja a que a gente está querendo conduzir a conversa aqui, mas pode parecer para você que está ouvindo aí que é como se a culpa ela fosse a grande, vamos dizer assim, a grande coisa que permitisse que a gente evoluísse e que se mantivesse como espécie. É uma das, né? Sim, verdade. A gente não deixa de fazer as coisas apenas por causa da culpa que a gente sente ou deixa de sentir, até porque a culpa, trazendo para o mundo de hoje, é algo que é extremamente relativo, né? Mas toca daí. Esse é o ponto que eu ia chegar. Então, é importante a gente pensar que, enquanto espécie, o conjunto de regras da primitividade era relativamente fácil de você decodificar as regras do jogo. Só que na medida que o processo civilizatório foi se construindo,
a gente foi criando camadas e códigos de convivência muito mais sofisticados e a gente foi criando um mundo multitribal, né? E a gente chega no modo que a gente vive hoje, no mundo que se operacionalizou capitalista, e é importante a gente entender que nem sempre foi assim, né? Porque parece que a gente nasceu no capitalismo, parece que esse é o único modo de organização social que existiu ou que pode existir. Então a gente entende que, bom, essa é a regra do jogo, é assim que é. Essa é uma regra do jogo que vem sendo convencionada, mas ela não é nem a única e nem necessariamente a melhor. Então a gente vive num mundo capitalista, há coisa de 20 e poucos anos global. É importante entender que a coisa de 30, 40, 50 anos, basicamente as regras de sociedade que um certo grupo convivia provavelmente era a cidade que aquela pessoa vivia, mal o país, vamos dizer assim, muito menos o mundo. Hoje em dia a gente vive um código multifacetado de moralidade porque a gente conhece o mundo de modo mais amplo, a gente tem múltiplas referências e mesmo dentro de um país, de uma cidade, de um bairro, você pode pertencer a tribos tão específicas, a nichos tão específicos que uma regra que é convencionada numa microtribo não é necessariamente convencionada na outra. Ou seja, a busca que uma pessoa individualmente faz lá, quando ela coloca a cabecinha dela no travesseiro para saber se ela foi uma pessoa boa ou não boa, se ela merece um presente do Papai Noel ou não merece um presente do Papai Noel, essa conta ela não fecha com muita facilidade, porque um conjunto de regras que de alguma maneira a família dela adota pode não ser o conjunto de regras que um outro grupo que ela se sente pertencendo adota, né? Então, quando a família está lá publicando um monte de coisas no grupo do WhatsApp e a pessoa se sente chocada com aquele grupo, com aquele conjunto de valores que estão sendo colocados ali, ela se choca por quê? Porque aquele conjunto de regras não diz respeito a ela. Então, ela fica chocada, então ela fica num conflito moral. E às vezes ela fica numa ambivalência moral e emocional, do tipo, será que eu estou seguindo as regras? Será que eu sou uma pessoa boa? Porque eu achei que eu estava arrasando até agora há pouco, aí eu vi um monte de comentário aqui na minha família, e agora eu estou me sentindo lixo, o pior tipo de pessoa do mundo. Ou seja, como é que eu posso me sentir orgulhoso do que eu acabei de fazer e ao mesmo tempo me sentir um lixo, culpado, escória da humanidade, dependendo do grupo que eu estou ouvindo? Então essa é uma primeira questão. Esse mundo que a gente vive é uma diversidade gigante e onde existe um certo relativismo cultural e, portanto, moral, e que a gente tem que lidar o tempo todo. Então, não sei se agora já deixou mais claro esse lance da culpa, que a culpa ela usa um conjunto de referenciais. E pode ser que aquele conjunto de referenciais que você adote não necessariamente responda todas as suas perguntas a respeito de moralidade. Por exemplo, se você faz parte de um grupo de criminosos, né? Se você faz parte de um grupo de criminosos e está nos ouvindo agora, talvez você, quando você está lá conversando lá com os parça, trouxa é quem não bate primeiro. Trouxa é quem não mata antes. Trouxa é quem não rouba antes. Trouxa é quem não leva vantagem antes. Nem precisa ser muito criminoso também para poder pensar essas coisas. Mas então você se sente adequado ao grupo, pertencendo ao grupo, se você for malvado, segundo outros códigos de conduta, e você se sente um cara que levou vantagem se você levou vantagem, você prejudicou, e você não levou vantagem se você foi muito dócil, sensível ou muito compreensivo ali. E a gente não precisa nem muito longe, vamos pensar os modelos de parentalidade. O modelo de parentalidade que diz que criança tem que aprender mesmo, tem que tomar pancada mesmo, porque tomando uns rola da vida, dos pais ela vai aprender a lidar com os rola da vida, e o outro grupo que vai conversar, vai entender, vai acolher, vai nomear,
vai mostrar a ação e consequência, vai ter todo um percurso que não vai passar por humilhar, não vai passar por constranger, bater. São dois grupos que para o grupo da pancada, conversar parece ser visto como uma coisa de trouxa, né? E aí, culpado, essa pessoa vai sentir se ela deixar o filho sem um tapa e ir ali, achando que ganhou a história. Ou seja, a noção de culpa, ela muda de um grupo para o outro. Então a pergunta é, como que a gente pode lidar com a culpa se a culpa ela tem tantas variáveis e tantas vertentes? Vou começar fazendo essa pergunta para vocês, antes de eu dar meu palpite. Pode falar, Vitor. Você tá com a resposta na ponta da língua aí. Eu vou deixar essa Fred, porque eu não sou muito bom em comunicação, mas eu responderia, só não vou responder porque... Então responde, ué. A gente muito fácil essa pergunta. Tô interessado em... Não sou muito bom em falar em público, entendeu? Lembra, ô Vitor, olha só, lembra. Aqui nesse podcast, você é o nosso Harry Potter. Você é o personagem com o qual o público geral consegue enxergar através dos seus olhos. Puta, então o público tá muito você fudido. falar essa resposta pode ser que traga uma grande identificação, uma representatividade muito grande por dentro do nosso grupo. Entendi. Eu só consegui pensar em duas coisas, então. Então vai. Uma, não tem a menor ideia. E a outra realmente não tem solução. Então tem duas coisas. Então, isso é excelente, Vitor, que você está falando. Por quê? Essa pergunta não tem solução ajuda a gente a entender uma coisa que é super importante ficar claro para a gente quando a gente está lidando com a vida adulta e com os dilemas da vida cotidiana. Não existe uma resposta plenamente satisfatória e que vai fazer com que eu me sinta puro, imaculado, virgenzinho da transcendência universal, né? Viver a vida adulta é inevitavelmente uma administração de ambiguidades e ambivalência. Então, nesse sentido, se dá melhor quem consegue conviver bem com respostas sem respostas absolutas. Em especial quando a gente está falando de culpa. Por que a gente fica o tempo todo torturado e culpado? Porque a gente quer ter uma resposta que seja convergente e tranquilizadora em todos os níveis internos que a gente tenha. Eu quero me sentir pacificado do fio de cabelo à ponta do pé. Como se eu não quisesse lidar com nenhum nível de desconforto depois que eu tomo uma ação. E toda a ação que a gente tome na vida, e eu acho que especialmente em relação à parentalidade, ela necessariamente deixa uma ponta solta, porque a gente não tem como ter certeza dos efeitos e dos desencadeamentos complexos que uma decisão nossa vai tomar na vida dos nossos filhos. E mesmo que a gente tivesse essa resposta, a gente não conseguiria impedir os desdobramentos disso, porque basicamente a vida vai ter múltiplos desdobramentos e múltiplas consequências, e nós não somos os deuses da vida dos filhos. Nós somos um dos elementos influenciadores, importantes elementos influenciadores, mas nós não somos os únicos elementos capacitadores do bem-estar e felicidade dos filhos ou de caminhos mais difíceis e tortuosos que eles podem enfrentar na vida deles. Ou seja, nós precisamos, para poder a gente lidar com as consequências das nossas ações morais, a gente precisa abrir mão de uma certa onipotência e eu diria mais de uma certa arrogância que a gente ainda arrasta nas nossas atitudes na hora de cuidar dos nossos filhos. Não sei se foi muito não apenas duro dos nossos filhos, nessa percepção. Da vida de modo geral, né? Pois é. Eu acho, eu ia muito nesse sentido também, e juro pra vocês que não é intencional trazer esse termo, até porque, assim, não, só porque o Fred escreveu esse termo, agora é proibido falar em maturidade emocional, senão ele tá querendo fazer jabá do livro do Fred. Não é isso não. Mas a minha visão, ela é justamente essa, de que a forma com a qual a gente consegue lidar com a culpa, ela tá muito ligada à maturidade emocional como um todo.
eu vejo muito isso, assim, a gente, ao longo da vida, a gente vem sentindo muito, assim, eu pelo menos olhando para minha situação de vida, eu venho sentindo, assim, no passado eu já fui muito castigado pela minha culpa, pela culpa que eu mesmo senti, e que fique bem marcado aqui que a culpa que a gente sente, ela é única e exclusivamente nossa. A gente, é nossa, é um sentimento nosso, não é a culpa do outro que faz a gente se sentir culpado. E com o passar do tempo e a capacidade que a gente tem de se amadurecer, é claro que eu não sou lá o monge de barba branca, apesar de já ter bastante fio branco aqui, como você referenciou, não sou o supra-sumo da maturidade emocional, claro que não, mas observar a minha história de vida e ver como eu tenho chegado num lugar que é um lugar que chega junto com a maturidade, que é um lugar de aceitação da vida, das coisas da vida. Né? Ou seja, a aceitação de que a vida ela é, de fato, caótica, ela gera sentimentos e situações conflitantes, sentimentos e situações ambivalentes, e você começa a observar isso com mais naturalidade, né? Com mais naturalidade. Você começa a entender que, poxa, sim, com os meus filhos eu não vou conseguir dar conta de tudo. E eu posso entender isso e aceitar e fazer as pazes comigo mesmo, entender que eu estou de fato tentando fazer o meu melhor, e é o meu melhor que eu posso, ou eu poderia também estar tentando me martirizar que não ia me levar a lugar nenhum, efetivamente, né? Então, quando você começa a observar desse lugar que você aceita, não estou falando de um lugar de passividade não, mas você observar que não, a vida ela é assim, ela vai ter essas coisas e isso é normal. Eu acho que isso faz com que você também consiga lidar melhor com a culpa. E eu vejo isso muito dentro do contexto de parentalidade, com essa minha experiência que eu tenho. Por exemplo, com o Dante, eu me sentia muito mais culpado quando eu era pai só do Dante, do que hoje quando eu sou pai do Dante do Gael da Maia, entende? Hoje, se naquela época poxa, olha, não deu tempo aqui, o lanche vai ter que ser, sei lá, pão de queijo. Eu ia me sentir o cocô dos pais se eu estivesse dando só pão de queijo de lanche pro meu filho com seus 3 anos de idade. E hoje eu vejo isso como, cara, eu preciso agilizar o lanche das crianças. E eu já não me sinto mais martirizado por estar fazendo isso, porque eu entendo que faz parte de tudo, a gente está tentando dar conta de tudo. Né? E não naquele lugar de... Mas assim, lembrando, isso não é um lugar de passividade que tipo, então agora eu vou encher meu freezer aqui de pão de queijo, vai ser só isso que eles vão se alimentar. Mas eu acho que essa observação de que a vida é assim, ela traz uma certa paz, né? E claro, sempre lembrando que a paz não é a única coisa que você deve perseguir, e sim observar a vida e entender como que ela funciona. Você pode até, Tiago, perseguir a paz, desde que você entenda que paz é um movimento vivo. Paz é mais um movimento de pacificação do que uma imagem celeste que a gente tem no nosso inconsciente coletivo de que a paz seria um lugar meio de passividade. A paz é um lugar de muita vida, a paz é um lugar de potência, a paz... Eu admiro muito pessoas que lutam com os próprios demônios, né? Porque é como se elas estivessem lidando com coisas muito difíceis. Sei lá, uma pessoa que pareça andar em brancas nuvens... Eu não sei, eu honestamente eu tenho menor admiração nesse sentido do que quem está lidando com cobras e lagartos e dragões e demônios internos, está lidando com uma luta intensa, porque pacificação, paz, para mim tem a ver um pouco com isso. E isso que você está falando, tecnicamente eu chamo de olhar para o absoluto e o relativo, né? O absoluto é sempre aquela imagem que a gente inventa delirantemente do que eu podia ser, e que as pessoas de alguma maneira entendem assim, o Thiago, ele fala lá, aqueles posts lá que ele fala, o que você fala, merda, né? E o que você deveria falar, né? Ela entende, olha, é isso que eu deveria falar, isso é o absoluto. E olha o que eu tô falando aqui, chegou 20% daquilo que eu deveria falar. E isso é o relativo. Então eu devo me orientar pelo absoluto ou pelo relativo. Depende. Se eu tô fazendo uma análise tranquila, olhando assim, qual a quantidade de pão de queijo que eu dei no mês, vão pensar assim, caramba, acho que dei demais. Quando eu estou pensando em termos relativos, é aquela hora que eu tenho que pensar na situação acontecendo e pensando o recurso que eu tenho na mão, o pão de queijo que eu tenho na mão, qual a coisa que eu tenho na mão, e pensando o que eu estou conseguindo viabilizar naquela hora.
Quer dizer, tirando de pão de queijo para enfurecimento, o que eu tô sentindo quando eu tô no misto de cansado, trabalhando pra caramba, sem sexo, sem vida, no meio de uma pandemia... Põe uma virosezinha aí, sapeca no meio do caminho, vai pondo elementos aí, sem dormir, não comi direito, tô quase morrendo, recebi um diagnóstico de câncer. Vamos colocar ingredientes nessa história toda. Sou mulher, sou negra, sou periférica, vamos pondo aí ingredientes no meio desse caminho. Em termos relativos, você transbordou a meta da sanidade fazendo coisas que, em termos absolutos, podem soar pouco, mas naquele momento, naquela condição específica, ou seja, em termos relativos, aquilo é incrível. Tanto é que eu falo até no livro que eu acho, eu não gosto... Eu acho desonesto dizer que uma pessoa imatura é infantil, né? Porque eu falo no livro assim, a criança, em termos relativos, ela é excepcionalmente madura. Pensa que ela foi injetada num mundo altamente complexo, com um cérebro ávido, mas muito rudimentar, e ela consegue sobreviver, meu amigo. É incrível, né? É incrível ela sobreviver com meia dúzia de truques mágicos e ser cuidada, alimentada, e ela vai conseguindo entender, cada mês ela vai conseguindo entender mais e mais os códigos, as entonações. Com 1 ano de idade, ela já está uma mestra Jedi na interação social. Com 2 anos, ela já está entendendo contradições dentro do possível. Então, assim, o que a gente chama de birra é muito pouco em termos de expressão social, dentro da quantidade gigantesca de múltiplas camadas e microestímulos e leituras possíveis do mundo que ela pode ter. Então ela fazer ela dá um negócio assim, é o ápice da genialidade. A gente, por muito menos informação, a gente teria enfiado um machado na cabeça da outra pessoa. Ou seja, em termos absolutos, a gente olha para uma criança e fala assim, pobre mancebinho, incapaz de compreender os dilemas da vida. Mas em termos relativos, ela é incrivelmente genial, porque ela inclusive conseguiu entender que com aquele gesto, para tudo e todo mundo para prestar atenção nela e as pessoas vão ter que tomar uma decisão mais complexa do que vinham tomando antes, que é deixá-la meio que ali à toa e se debatendo com os próprios impulsos. Então, olha que incrível. Então, quando uma criança em tese faz birra, a gente deveria aplaudir e falar assim, uau, eu tô com essa idade que eu tô e eu não consigo resolver meus problemas no nível de complexidade relativa que eu tô. Você tá genial. Você tá me fazendo parar, prestar atenção e ver que besteira que eu tô fazendo aqui. Então, assim, a gente tem sempre que pensar em termos absolutos e relativos na hora que a gente vai fazer uma avaliação. E primeiro, desistir de ficar com aquela sensação de que gostosinho, eu me sinto perfeito, livre, leve, solto e puro. Eu vou ter que entender que o resultado de uma pacificação é sempre o resultado de uma escolha meio que possível dentro de um cenário complexo e contraditório. Perfeito. Então, exatamente isso. Qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança, quanto maior o nível de camadas e complexidade que ela vive, ela não vai conseguir chegar no fim do dia com uma sensação de plena serenidade e tranquilidade moral e, portanto, também emocional, se ela não tiver essa compreensão do absoluto e do relativo e da melhor decisão possível dentro da cena que ela se encontra. Então, acho que essa é uma coisa super importante quando a gente para pensar na culpa. Não sei se faz sentido isso também para vocês. Eu acho que faz todo sentido, porque é exatamente isso, é a gente entender que, e acho que faz parte desse processo de entender que a culpa ela é relativa. E para mim, assim, um grande exemplo é quando a gente vê algum tipo de situação que uma outra pessoa está envolvida e a gente fica com aquele gosto amargo na boca, falando assim,
como que aquela pessoa fez isso e não se sentiu culpada, né? Então, assim, tentando trazer, por exemplo, da parentalidade, é isso. Tipo, você pode ser a pessoa que tem ojeriza completa, e eu entendo todos os seus motivos, tá bom? É que você tem ojeriza total e completa com relação às chupetas. Eu já tive, quando eu tinha um filho só. Eu já fui a pessoa que levantava a bandeira de caramba, a chupeta tem que acabar. E eu entendo disso. Eu sei quais são os motivos, quais são os estudos e quais são os impactos e tudo mais. Hoje eu sei isso. Mas naquela época, eu olhava para as pessoas que botavam chupeta para os filhos e falava assim, como que essa pessoa consegue dar chupeta? Como que ela não sabe os impactos? Como que ela consegue ter uma escolha que envolve dar chupeta para sua filha ou para o seu filho? E hoje eu vejo isso de outra forma completamente diferente, sabe? Assim, eu antes esperava que a pessoa deveria sentir culpa por aquilo, e hoje eu vejo que, poxa, tá bom. Desde que ela, né, ela tá vivendo a vida dela, a gente não sabe qual que é o contexto. É essa análise relativa. A gente não faz essa análise relativa porque só quem pode fazer é a própria pessoa. E só a própria pessoa sabe. Ela pode ter feito isso porque ela não aguentou, porque é uma mãe sobrecarregada, porque é uma mãe que não tem rede de apoio, porque ela simplesmente quis dar. Então, por que a gente também tem esse movimento, e acho que esse que é o grande ponto da discussão que eu queria trazer também, por que a gente tem esse movimento de exigir que a outra pessoa sinta a culpa por algo que ela não está sentindo? Tirando, é claro, os extremos, né, da psicopatia, vamos dizer assim, o cara que vai lá e esquarteja 5, é claro, é outro caso, mas eu estou falando dos casos ali mundanos, né? Por que eu fico tão revoltado quando alguém faz algo que eu discordo e que não tá nem sentindo culpa? Por que isso me causa ainda mais raiva ou incômodo, né? Com certeza. E uma coisa que é importante também diferenciar: 2 tipos de culpa que a gente costuma tratar como se fossem a mesma coisa. Uma eu chamo de uma culpa narcísica e a outra uma culpa transformadora. Deixa eu dar meus exemplos de culpa que eu tive na vida, que eu acho que quero tentar encaixar, porque eu tenho duas causas que eu pensei que não estão aqui, né? Sobre culpa até passei bastante, porque, divorciei, né? Então, quando se divorcia, a gente carrega bastante culpa, porque dá aquela sensação de que você abandonou diversos sonhos e valores que você tinha, né? E a terapia ajuda a gente a resolver essas questões. Acha que a gente abandonou o filho, acha que a gente abandonou a ex-parceira, acha que a gente abandonou a casa, a imagem de uma família que a gente tinha, né? Então, tudo isso gera diversas culpas e depois a gente acaba aprendendo que, sim, apesar de a culpa até pode ser real, até a culpa pode existir, mas como você falou no início, né? A vida é assim mesmo e vida que segue. E também, você falou essa questão de absolutos e relativos, que eu achei bem interessante. Que também o fato da pessoa estar numa situação absoluta satisfatória, boa, ela acaba ficando insatisfeita. E essa insatisfação que ela tem, por mais de saber que está numa posição boa, gera culpa nela. Que tipo, sei lá, tem casa própria, tem emprego, tô aqui em casa, tenho comida, tô com saúde, plano de saúde e tudo mais. Mas aí eu fico triste por qualquer motivo, até pode ser um motivo sério, mas dado toda a estrutura que você tem, você tem consciência da sua situação e você sabe que é boa, mas ainda assim você está insatisfeito por algum motivo e isso te gera culpa. Porra, cara, tô reclamando de barriga cheia, tô bem pra caraca, eu não sei por que eu estou dessa forma, eu não deveria me sentir assim, eu estou errado e deveria estar contente com a minha situação, por mais que esteja com qualquer coisa me perturbando. E uma coisa importante também colocar, não sei porque me ocorreu isso quando você estava falando, né, mas você estava falando também de uma estrutura mais macro, o tipo de culpa que a sociedade de consumo que a gente vive, a perspectiva capitalista coloca na gente, a gente vai introjetando um certo padrão de consumo e de produtividade que, se a gente não tomar cuidado, a gente está sempre se sentindo em dívida porque a gente acha que deveria ter mais e trabalhar mais loucamente para ter mais, para atingir certo tipo de status que convencionou-se dizer que é bom, que é normal
e que os ricos e famosos adotam. Então, às vezes a gente se sente culpado e insuficiente por um padrão e um estilo de vida que a gente conscientemente nem adota, mas coletivamente, subconscientemente, a gente sente que a gente está em dívida. E eu entendo que isso também afeta muito essa coisa da parentalidade. O que é oferecer uma boa vida para os filhos, né? Conversando com uma pessoa, ele falava que se sentia mal porque ele não ia poder oferecer uma boa universidade fora do Brasil, ainda não estando fora do Brasil, para o filho que ele ainda não tem. Então, veja, o nível de culpa que essa pessoa tem por um padrão, um critério que ela desenvolveu, que ela adotou em algum contexto e pareceu ser muito verdadeiro, que faz com que ela sofra por se sentir incompetente e insuficiente. Então, o senso de incompetência, insuficiência, são outros nomes que a gente dá no final das contas para a culpa também. Porque a gente não para poder observar qual é o conjunto de códigos que a gente está adotando para poder sofrer a culpa por eles. E aí é que entra o que eu chamo de uma culpa meio narcísica, que é o tipo de culpa que ela tem o único objetivo, dois objetivos. Um de autoacusação, mera e simplesmente. Então ela é aquela culpa que faz eu só dizer que eu sou horrível, que eu sou um lixo, que eu não presto, que eu não mereço, e que tenta obsessivamente limpar a própria barra, né? Que é uma coisa meio que eu fico tentando deixar de me sentir culpado simplesmente porque eu quero tirar o peso de cima de mim, que é muito diferente do que eu chamo de culpa transformadora, que é a culpa, essa sim, pelo comprometimento da mudança, né? Que é uma culpa que eu vou na direção de cuidar daquilo que eu suponho que eu machuquei, que é a culpa de me responsabilizar por reparar tanto quanto possível aquilo que eu acho que eu feri, o que eu machuquei. Então, vamos imaginar que eu fiz alguma coisa com alguém da minha família. Eu chateei alguém da minha família. A culpa transformadora, ela me levaria a cuidar das pessoas e não a ficar me autoflagelando e ficar tentando me convencer de que no fundo eu sou uma boa pessoa porque foi sem querer que eu fiz. Por mais que isso seja verdade, eu não tive intenção, eu não fiquei pensando, arquitetando aquilo, eu não fiquei premeditando aquilo. Mas o X da questão é o que a culpa ela quer me fazer perceber? Que eu preciso cuidar daquilo que eu machuquei, que eu preciso reparar aquilo que eu destruí, que eu preciso reformular especialmente as minhas motivações emocionais para poder machucar aquilo que eu machuquei. Que foi provavelmente a distração, a raiva, a inveja, o sentimento de possessividade. Então veja, ao invés de ficar tentando me redimir, simplesmente me autoacusando ou tentando me convencer de que eu não sou um monstro, como que eu poderia avaliar quais foram as causas, as motivações, os pontos cegos emocionais que eu não me atentei e que eu preciso cuidar para que eu não venha no futuro incorrer na mesma ação, né? Então, se eu estiver cuidando daquilo que eu machuquei, daquilo que eu quebrei, e se eu estiver cuidando dos mecanismos que me levaram àquele comportamento, a culpa cumpriu o papel dela, a culpa transformadora. Porque se eu entendi e reparei, eu não preciso me sentir culpado. A culpa ela tem uma ação mobilizadora. Se eu mudei, eu não preciso me torturar, porque o resultado final da culpa é a mudança.
e não a tortura, porque a tortura é da natureza dessa culpa meio narcísica, que é só um autoflagelo meio que inútil em alguma medida. É daí que eu sempre falo que esse é o tipo de culpa que é a culpa paralisante, que não vai te levar a lugar nenhum. Você só vai ficar ali patinando. E que inclusive vai fazer com que eu fique, sem perceber, tentando culpar quem eu machuquei, porque eu machuquei. Você estava no caminho também? Sabe aquela coisa meio... Mas eu também, não sei o quê. Daqui a pouco a vítima vira a comparsa sua da cagada que você fez. Daqui a pouco ela tá te pedindo desculpa de ter tomado um tapa na cabeça que eu dei nela. Desculpa ter colocado a cabeça na frente da sua mão. A gente tem esse dom de fazer essas coisas. Tem mesmo. A Fernanda Almeida aqui fez uns comentários no chat, né? Tá vendo a gente ao vivo aqui. Ela botou assim, sobre esse comentário de estar de barriga cheia do Vitor, é necessário pensar se esse absoluto é sobre os valores da pessoa ou se é sobre os valores trazidos de fora, seja sociedade, família, etc. Mas, na verdade, pelos valores dela mesmo, ela estaria feliz com um emprego que pagasse menos, mas que ela gostasse mais ou talvez tivesse mais propósito, mais alinhado com os valores morais da pessoa. E assim, eu lendo isso, e ouvindo você também, Fred, e ouvindo inclusive a forma como essa culpa ela ainda mexe com o Vitor aí, dá para perceber a forma como ele fala que isso ainda é algo que borbulha ali, por mais que se trate em terapia. É uma coisa, a terapia ela não é para não vou sentir mais nada, né? Você tipo inerte na vida, não, ela vai te ajudar a entender as coisas mas elas vão ainda reverberar em você, obviamente, né? Ela só vai te ajudar a não entrar em sofrimento psíquico todas as vezes, né? Mas eu acho que assim, é legal a gente tentar nesse processo de identificar a origem da culpa, ver se aquilo é algo interno ou externo, porque de fato existe isso, mas é entender que, independente dos motivos, ela vai ter ali um impacto em você e que você só vai conseguir passar daquilo ali se você observar e fizer sentido daquilo, né? E por que eu falo isso? Porque dentro desse pacote ali, desse livro de regras morais ali, que o Fred tem falado bastante aqui, e considerando até o que a Fernanda falou aqui no chat, que tem as coisas que são internas e externas, a gente precisa entender que esse pacote ele é meio dividido entre coisas também que são conscientes e inconscientes. Existem coisas que batem, que acionam, né, o gatilho de culpa em você, que você sequer entende o que está acontecendo. Então, às vezes, você se sente muito culpado, né? Talvez aí, num caso hipotético, você se separou da pessoa e está se sentindo muito mal por ter se separado da pessoa, tendo filho e tudo mais, e você simplesmente não consegue entender e nomear o porquê, de onde vem isso. Talvez esse motivo da culpa também seja algo inconsciente, porque, sei lá, a forma como você que foi criado dentro de uma família, como é que era a estrutura dessa família? Como é que você absorveu inconscientemente a estrutura de uma família? Ou como que você queria para si mesmo, desde criança, uma estrutura de família talvez em oposição àquilo que você teve que viver e vivenciar na sua infância? Isso também vai causar esses impactos de culpa hoje, dependendo de como você agir, né? Então é importante também a gente criar essa consciência, né, fazer sentido dessas coisas, porque isso ajuda também a gente a entender que não, peraí, não, isso aconteceu, mas aconteceu porque realmente não podia continuar dessa forma. Eu entendo que eu tinha esses valores internos aqui e que eu nem fazia sentido, né, nem tinha conhecimento disso, mas que eles estavam aqui e eles pulsam de qualquer forma também, né? Esse tema é interessante, até quando eu escrevo no livro, eu confesso que eu escrevi em alguma medida tentando me dialogar com você imaginariamente, Thiago. Comigo? É. Olha só. Porque eu tava falando da origem disso e falando um pouco da moral, da construção da moral, né? E da relação com os pais. Porque uma coisa é a moralidade verbalizada, cognitiva. Aquela que quando a gente ganha o concurso de Miss... Não eu, né? Nunca nem tive chance disso. Mas quando você ganha um concurso... De nós três aqui, você é o que mais teria chance, tá? Sem dúvida nenhuma. Depende da idade. Então, num concurso de Miss que você vai responder, o que você espera pro mundo? Fala, a paz, o amor, a felicidade, Isso é a moralidade cognitiva, a moralidade racional, é a moralidade que foi verbalizada. Seja um bom menino, tudo mais. Outra coisa é a moralidade emocional, é a moralidade vivida no seu corpo. Porque as crianças, elas absorvem as duas.
Uma, elas guardam em algum nível conceitual, na hora que elas precisam decidir o que elas vão fazer, mas outra que é a que elas vivem, é aquilo que arrasta elas na hora que elas estão em crise emocional. Ou seja, quando você está em crise emocional, é mais fácil você pegar um objeto que está lá em cima da estante, lá no alto, aquilo que está na sua mão. O que está na sua mão. E o que está na sua mão é o que você vivencia no seu cotidiano. Então, se os nossos pais falaram para a gente agir como boas crianças, respeitosas, mas eles eram hostis e desrespeitosos e violentos em muita medida, o que a criança está vivenciando com mais frequência? A bondade que está no topo da estante ou a violência, a humilhação, o autoritarismo que está ali, à mão? É isso que elas vão pegar. Por isso que a gente o tempo todo se vê se debatendo com aquilo que a gente sente que deveria fazer, que é a moral conceitual, cognitiva, a resposta da Miss, e a moral emocional, que tem a ver com todos os nossos gatilhos emocionais, que tem a ver com o sentimento de humilhação que a gente tem quando a gente é hostilizado pelos pais, pelo sentimento de inferioridade ou de mal-estar que a gente tem quando a gente é chantageado pelos pais. Essa é a moralidade emocional. É aquele sorrisinho de canto de boca quando o filho faz uma malignidadezinha e aí a gente interpreta aquilo como que danado, que danadinho. Então a gente fala, não faça isso. Então a gente diz que não, para não fazer, e no fundo a gente dá aquela risadinha permissiva. A criança capta a risadinha, porque aquilo toca ela com mais força do que necessariamente o que a gente diz, que parece ser uma coisa muito conceitual. Então esse debate interno entre o que a gente experimenta emocionalmente e o que a gente sabe cognitivamente também implica no campo da culpa, porque uma coisa é o que eu acho que eu deveria fazer, outra coisa é aquilo que eu fui emocionalmente arrastado a viver. Então, por exemplo, uma das características de imaturidade emocional que eu coloco no livro é a reatividade. O que seria a reatividade? É aquele ping-pong emocional que a gente, quando mal sente aquela emoção, a gente já está reagindo a ela. Então quando o Tiago propõe, vamos dizer assim, a você pausar, ouvir a criança, dar um tempo, vamos dizer assim, para a coisa assentar no meio do furacão, não é que é só que você está lá tentando lembrar daquele post maravilhoso que ele escreveu e que fala assim, mas é também para você dar um tempo de reação entre o estímulo e a resposta, para você mesmo ganhar alguns segundos entre o seu enfurecimento e a resposta mais adequada que você deveria colocar, como também ensinar a criança que existe um tempo que a coisa pode acontecer. Ela não precisa ter a resposta na ponta da língua, você não precisa ter a resposta na ponta da língua. Todo mundo não precisa se atropelar na reação das coisas. E quando você vai aprendendo a tolerar junto com a criança uma emoção difícil, você está ensinando para ela estabilidade emocional. Ou seja, que quando uma coisa começa a doer dentro de você, você não precisa tirar aquilo de você como se você estivesse pegando uma brasa quente na mão e precisa arrancar aquela tristeza de você imediatamente. Engole o choro, arranca a tristeza de você. Para com essa raiva aí. Não tenha medo de nada. Quando a gente incita a criança a se livrar muito rapidamente da emoção, porque aquilo está causando desconforto nós, enquanto adultos, como seres emocionantes, vamos dizer assim, quando a gente tolera aquela emoção difícil e a gente respira e ajuda a criança a respirar também, a gente está ensinando estabilidade emocional, que é ganhar tempo entre um gatilho emocional e a resposta comportamental que ela está dando em relação a alguma coisa. Cara, se você ensina isso, vivendo isso, mais do que dizendo, você mantém o controle, seu demônio, né? Então, você está dizendo, manter o controle descontrolado. É melhor você ficar quieto, pelo menos, e mostrar estabilidade, ganhando tempo na situação, ou você dizer uma coisa que parece ser apropriada, mas fazendo uma outra coisa que não é aquilo que você está dizendo. Então, tem uma sofisticação nesse processo
que vai ensinando com que a criança e você mesmo ganhe tempo emocional e, portanto, não fique refém das suas emoções nem da culpa que você está sentindo no meio dessa cascata de confusão emocional que você está vivendo. Então, você está aprendendo uma habilidade de maturidade emocional, em estabilidade e não reatividade. E sabe que uma coisa que é curiosa, né? Normalmente, quando a gente tem esses comportamentos dentro de uma lógica, vamos dizer assim, autoritária e punitiva de criação de filhos, você normalmente utiliza do medo para suprimir todas as outras emoções difíceis. Sim. Então, assim, quando você dá um grito, normalmente é isso, é um grito, uma ameaça, é algum olhar assustador. Normalmente tudo isso tem a ver com o medo que você está aplicando ali no seu filho. Olha, você calha sua boca, senão, né? E tem sempre o senão. Então você utiliza do medo que a criança sente de você, por causa de toda a história de relacionamento que você tem ali já. E às vezes a gente faz isso até porque a gente também estoura a cabeça. Não é porque ninguém aqui é santinho, né? Eu já grito normalmente com os meus filhos porque eu perco a paciência, eu perco o controle, porque eu estou completamente assoberbado tentando sobreviver a essa pandemia, a uma virose, a um monte de coisa. E a gente percebe que a gente também faz isso, né? E é muito curioso ver como que normalmente a gente recorre ao medo, que é aquela coisa assim, olha, eu sou muito maior que você, então fique esperto, você pare, engula esse choro, né? Pare de gritar, vá fazer, sei lá, vai escovar o dente agora, vai dormir agora. E por que isso, né? E por outro lado, eu acho que essa questão de você tentar sempre buscar uma resposta imediata para alguma coisa que causou na gente alguma emoção que a gente nem fez sentido dela ainda, eu acho que isso também tem muito a ver com o contexto de mundo, de sociedade que a gente vive. De uma sociedade capitalista, inclusive, que quer tudo para ontem, que tudo precisa ser rápido, você tem que, sabe, na escola a gente foi treinado assim, se fizeram uma pergunta para você, você tem que responder. Se você não responder na hora, o que você é? Você é lerdo, você é o lento da turma, você é a lesma da turma. Então a gente cresce com essa construção e aí agora a gente tem que falar assim, não, calma, amiguinho, o legal mesmo é você parar, respirar, sentir, tentar entender o que está acontecendo para você dar uma resposta. Você não precisa responder. E isso, cara, eu vejo isso muito frequentemente quando as pessoas vêm conversar comigo com dificuldade com relação aos seus filhos e tudo mais, porque eles sempre vêm muito com essa ansiedade de falar, mas o que eu vou fazer quando meu filho fizer isso? Se o meu filho mentir pra mim, o que eu vou fazer? Você primeiro respira, você ouve, entende, tenta entender o que está acontecendo com o seu filho. Você não precisa... E assim, uma coisa que a gente sempre fala, né? Normalmente, o pior momento para você falar qualquer coisa ou tentar passar, sei lá, qualquer ensinamento pro seu filho é durante esse momento de crise. Durante esse momento de crise, você tem que respirar, você tem que acolher, você tem que esperar aquilo ali passar para você depois, de fato, poder fazer algum movimento de explicar alguma coisa sobre a vida pro seu filho, né? Tem uma coisa que eu tento exercitar sempre com muita força é toda vez que eu me vejo muito descontrolado ou pensando de um jeito confuso quando eu vou lidar com alguma coisa com a Nina, eu sempre tento colocar um grande ponto de interrogação na minha frente para eu ganhar tempo antes de falar alguma idiotice, né? Ela fala um negócio que mexe ali comigo, começa a borbulhar. Eu entro num modo detetive. Eu falo, filha? Não entendi. Aí ela vai falar assim, não sei, eu não entendi ainda. É como se eu estivesse tentando ganhar tempo. E mais que isso, também dá uma chance dela formular melhor o que ela está dizendo e se explicar, e aí você descobrir que existe um motivo muito peculiar dela estar fazendo aquele tipo de coisa que não foi necessariamente a primeira ideia que você teve ofensiva, né? Então, sei lá, ela fala, eu não gosto de você. Isso mexe muito comigo. Isso mexe muito comigo. Eu falo, né? Vem um touro assim, que eu quase que meu impulso é, gosta assim de mim, sabe? Uma coisa meio que né? Tipo, ela não tem motivo nenhum pra gostar de mim reagindo desse jeito, mas gosta assim de mim, quase fala que gosta, sabe? Uma coisa meio... Eu falo, filha, o que aconteceu? Ela, não, porque você não sei o que ela...
o papai não sei o que lá. Aí eu falo, porra, parando pra pensar, não é um negócio muito gostável mesmo, né? Não é legal isso que o papai fez. Acho que eu não gostaria também. Desculpa, filha. Desculpa. É isso. O que eu posso fazer para poder consertar isso e tentar melhorar um pouco isso daí e no final das contas você gostar um pouquinho mais de mim, já que você não tá gostando muito. Aí a gente tenta encontrar... Aí ela vem assim e fala assim, não é que eu não esteja gostando um tanto de você, eu não estou gostando nada de você. Aí volta o todo, né? Sensacional. Veja, mas é muito louco, né? Mas no final das contas, a gente tem que estar o tempo todo costurando e construindo um sentido coletivo. Porque a nossa cabeça, ela entra num modo de reatividade maluco. Esses dias eu estava vendo no Instagram da Cecília Dassi uma enquete que ela fez com o pessoal que segue ela, como elas lidavam com a ansiedade. E eu achei muito curioso uma pessoa lá que ela foi fazer ela foi fazer exame de sangue, e aí lá tem um dos itens do teste de HIV, e quando ela viu que deu positivo, ela se desesperou e chamou o marido e começou a falar, os dois começaram a se desesperar, todo mundo começou a chorar, e aí eles foram ler com calma, e todo o teste, né, fala assim, se caso der positivo, não sei o que, ela só leu positivo. Tipo, tinha dado negativo, né? Ela não viu, ela só viu caso teste dê positivo, ela só leu deu positivo. Ela bateu HIV positivo. Caralho, eu tô com HIV. Tipo, não fazia sentido dentro da lógica dela, mas de repente todo mundo começou a se desesperar. É capaz de ter rolado uma tretinha dela com o marido, provavelmente. Ele tava chorando por muitos motivos. E quando eles foram ver, não, caramba, não deu positivo. É em caso de positivo, não sei o que lá, o índice vai dar XYZ. E não tinha dado, ela tinha dado negativo. Então, como a nossa reatividade é maluca. Ou seja, como a gente toma conclusões precipitadas a partir de informações quebradas da realidade. Então, a nossa cabeça reativa opera de uma forma muito louca. E aí a cascata de emoções e de culpa, consequentemente, em relação a isso. Pois é. O Ricardo Takeshi deu aqui também no chat um negócio que eu achei bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso também, que ele disse assim, às vezes o que me traz culpa é quando a minha filha repete os mesmos maus comportamentos que eu tenho no automático. E aí é curioso, porque isso realmente acontece, isso realmente causa um incômodo ainda maior na gente, e às vezes isso vem como culpa, às vezes vem como irritação, porque é como se o seu filho, sem querer, jogasse na sua cara aquilo que você faz contra aquilo que você exige que ele faça, né? Vai com o dedo no defeito. E ainda faz a gente ficar com um sentimento de fracasso absoluto, porque a gente não conseguiu, a gente passou adiante a nossa maldição, né? Parece. Exatamente. E é quando a gente realmente, de fato, percebe que não adianta muito, quer dizer, não é que não adianta nada, né? Mas adianta muito pouco aquilo que a gente fala. E o que mais adianta mesmo é como você age, como que você reage às coisas, né? Eles estão aprendendo a partir dos nossos passos. Então é muito natural que eles vão repetir mesmo, porque é pelo modelo que eles aprendem, assim, na maior parte das vezes, né? Sim. Por isso que uma coisa que eu até bato muito nisso no livro, que uma das experiências muito importantes do ponto de vista de amadurecimento emocional é a gente aprender a lidar com a brasa quente na nossa mão. A gente é muito afobado a tirar a brasa quente da mão, sabe? A gente não consegue lidar com o desconforto porque existe quase que uma obsessividade de se purificar constantemente. Porque o que é essa culpa afobada, esse raciocínio meio que apressado que vem? É assim, a gente querendo se livrar do mal-estar, de um prejuízo que a gente causou a outra pessoa. Eu tento fazer sempre essa experiência de lidar com o mal-estar da percepção de uma dor que eu causei em alguém. Teve uma vez, isso bem no começo da pandemia,
você começa a querer inventar moda para poder lidar com os filhos. Eu lembro que eu peguei uma caixa de papelão e coloquei um barbante assim em volta dela. E aí comecei a brincar de puxar a Nina, né? Tava mó divertido aqui no apartamento, tal, puxar pra lá e puxar pra cá. Daqui a pouco eu pensei, isso pode ficar mais emocionante. Aí eu lembro que eu consegui fazer uma brincadeira que é uma ginga de puxar o caixote e dar um cavalinho de pau. Puxar o caixote, dar um cavalinho de pau. Puxar o caixote, tava indo tudo bem. Eu acho que eu fiz aquilo pelo menos umas 40 vezes, sem brincadeira. Na 41ª, eu superestimei minha capacidade de dar o cavalo de pau. Eu fiz aquilo num time errado. Eu sei que o cavalo de pau fez ela bater a orelha na quina. Ai, nossa. Numa quinazinha assim que eu nunca imaginei que ela fosse fazer, porque eu tava muito o mestre do cavalo de pau do caixote velho. Você era o Velozes e Furiosos caixa de papelão. Exatamente. Ela mal se mexeu. Ela abriu a boca num nível que ela só abriu. Ela perdeu o ar de dor, assim. Que isso, gente. Eu só consegui pegar ela e entregar pra Juliana, né? Porque eu não me senti nem digno de consolar ela. E ela na verdade, acho que ela tomou tanto. Ela foi mais o susto do que. Não é que caiu a orelha danada, né? Foi ótimo, assim. Em termos de acidente, aquele foi o melhor cenário possível. O caixote fez um anteparo, bateu de um jeito que doeu e foi o susto. Tanto é que dali 20 minutos ela estava pedindo mais e eu continuei um pouco mais devagar. Mas assim, naquela hora eu falei assim, eu não tenho nada o que fazer a não ser pegar um gelo, ficar do lado, a Juliana ali no colo, aninhando ela, e eu aninhando a Juliana, eu me aninhando, né? Porque eu só respirava e lidava com a sensação de mal-estar de ter causado isso, né? Isso porque 2 meses antes ela tinha passado uma semana na UTI com um problema respiratório, que não era o Covid, e eu também tive que lidar com aquilo, né? E eu pensei aqui, caramba, há um mês eu tendo que lidar com aquilo e agora eu dei esse cavalo de pau sem noção ali. Então, ficar lidando com aquele senso de mal-estar, eu causei dor física para minha filha, eu causei, né? Foi uma experiência importante porque podia ter arrancado a orelha dela, podia ter causado uma lesão mais grave, podia ter causado uma lesão mais grave. A gente podia estar no hospital naquela hora, Ainda assim, a culpa não me faria corrigir o que eu tinha feito. A única coisa que eu pude pensar eu não posso superestimar certas habilidades físicas minhas, e eu não posso subestimar alguns riscos que existem. Então, brincar um pouco ali, depois de um tempo, dá um tempinho. Eu posso estar cansado, eu posso achar que eu estou lidando assim, respeita, né? A Juliana tinha olhado ali, tinha visto que a gente tinha se empolgado muito, né? Mais de 30 vezes de ida e dá um tempinho. Eu falei, não, tá divertido aqui. Então eu superestimei a fala da Juliana, aquele cuidado ali de quem está de fora. Então, assim, isso era mais importante para eu chegar numa conclusão, além de cuidar e aconchegar ali quem estava passando pela situação, do que ficar tentando limpar minha barra e dizer que no fundo não foi bem isso, no fundo não foi bem a orelha, no fundo não foi, não sei o que. Eu tentando me expurgar daquele mal-estar que eu estava vivendo. Ou seja, se eu consigo lidar e segurar a brasa quente na mão, eu vou ter menos reações sequenciais típicas de quando eu quero me livrar do mal-estar, que às vezes é machucando as pessoas que eu machucando mais ainda as pessoas que eu já machuquei. Porque eu poderia, para de chorar, não foi tudo isso.
que é um clássico, né? Sim, Para de chorar, não foi pra tanto, no fundo eu não tive intenção. Aí eu começo a querer fazer com que a pessoa se convença que eu não tive a intenção, e no final das contas, tá bom, papai, desculpa, também não... Sabe? Calma, a gente tem que aprender a segurar um pouco a batata quente, porque aí a gente vai conseguir lidar com as nossas reações emocionais mais difíceis sem ter que apelar à culpa e à acusação, que é típica de quando a gente está se sentindo muito culpado. Pois é, mas assim, tem um negócio super interessante aí nesse seu exemplo, que ele passa muito, de novo, pela maturidade emocional, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, principalmente dentro desse nicho de pais, de homens, e que a gente sabe que os homens, eles têm... não por questões biológicas, porque homens são de Marte, mulheres são de Vênus, mas eles têm essa tendência dentro da sociedade, como que a gente socializa os meninos e os homens, eles têm essa tendência a se amadurecer emocionalmente mais tardiamente, vamos colocar dessa forma, né? E, de novo, não porque homens são diferentes de mulheres, e sim porque são socializados de forma diferente. E por que eu estou dizendo isso? Porque é bastante comum a gente encontrar pais que ainda estão nesse processo de amadurecimento, que está muito mais alinhado com aquela culpa narcisística que você falou há um tempo atrás aqui, do que de fato essa culpa que você falou, que é uma culpa que gerou uma reflexão e falou assim, beleza, agora entendi, aprendi a lição aqui. E por que eu estou falando isso? Porque é normal que você vê que um pai que faz isso, o cara, ele entra em frangalhos, né? O cara começa, eu sou um péssimo pai, eu sou um bosta, eu não mereço ser pai, não sei o quê. E aí o cara começa a se bobear, às vezes o cara começa até a chorar. E não que isso não seja genuíno, mas o cara começa até a chorar de tanta culpa que ele sente, de tão mal que ele se sente. E ele não percebe que isso, além de ser algo obviamente ruim para ele, porque causa esse sofrimento para ele, também é ruim para a família, porque isso também dá trabalho para outra pessoa que está ali. Então, digamos que ele seja casado com uma mulher, isso também é uma carga para aquela mãe que está ali, que além de cuidar da criança que está machucada, que está, né, efetivamente machucada, vai ter que cuidar daquele cara, aquele marmanjo ali que está chorando porque está se sentindo culpado. E porque precisa também desse... perdão. Desse acolhimento, desse perdão, desse afago, né? Simplesmente então, porque ele doido. Não sabe lidar com as consequências do que ele faz. Exatamente. Então ele quer ser redimido antes dele lidar com a própria situação. Então ele nem cuidou, ele não foi ver, ele já está lá se penitenciando e paralisado com aquilo, né? Então veja como esse processo da gente lidar com as coisas, tentar resolver as coisas na base dessa culpa narcísica, no final das contas faz a gente não resolver os problemas e não lidar com as consequências que a culpa tentaria fazer a gente corrigir, porque esse é o objetivo dela, atentar a gente para as coisas, as quebras de pacto e como a gente está machucando ou não, ou ferindo as pessoas que estão à nossa volta, que a gente ama. Pois é. O Vitor ele tá nesse momento calado, como ele passou boa parte do episódio, tá nesse momento acariciando o cachorro. Queria saber se você tá se sentindo culpado por não estar participando tão ativamente desse episódio, ou se você só está internalizando as coisas. Não estou culpado nem um pouquinho, porque estou aqui, assim como todo o nosso público, aprendendo muito. Mas olha, eu queria... eu não sei se, Fred, você tem algum ponto que você gostaria de estar trazendo, ou você acha que já está suficiente para você? Eu acho que já falei bastante. Então tá. Não falo, nunca é o bastante. Nunca é bastante. Tanto que as pessoas compram o seu livro para ler. Você pode recomeçar o podcast, talvez uma última coisa. A vida adulta, ela é carregada de contradições, e uma coisa que a gente vai aprendendo no meio do caminho, no final das contas, é sustentar paradoxos. E isso é uma coisa que eu falo bastante na parte final do livro, que é, se a gente não consegue sustentar paradoxo, o que é paradoxo? São duas coisas que são aparentemente verdadeiras e de mesmo peso simbólico, e que inevitavelmente a gente vai ter que bifurcar para um lado e para o outro, mas não sem necessariamente validar a outra bifurcação. Então a gente vai sustentar paradoxo e entender que quando a gente toma uma decisão, apesar de a gente tomar um partido, a gente não está necessariamente invalidando todas as outras alternativas que a gente poderia ter agido. Então, para lidar melhor com a culpa,
a gente vai ter que lidar com esse sentimento de incompletude e de uma certa insuficiência, e com a humildade de que a gente não vai ter as melhores respostas para todas as situações, mas a gente vai ter a melhor resposta dentro das piores possibilidades, ou seja, a gente vai ter a melhor resposta possível dentro daquele cenário, e é com isso que a gente vai ter que lidar e a gente vai ter que processar ao longo do tempo. Isso também tem uma beleza própria. Perfeito. Acho que não tem forma melhor de terminar esse episódio, essa pauta, porque ainda não acabou o episódio, mas não tem forma melhor de terminar com esse pensamento aí. Eu espero que tenha ajudado vocês, você aí que tá ouvindo a gente, né, a entender melhor a importância que a gente tem que dar pra culpa. Não é algo que se deva demonizar completamente, como, culpa zero. Não, porque aí senão a gente vira psicopata, né? Então, entender melhor, olhar pra culpa e olhar para aquilo que motiva aquela culpa é o que vai fazer com que a gente consiga também viver de uma forma mais plena, né? Pelo menos é o que eu penso. Então a gente vai agora diretamente para as indicações supimpas. A minha indicação acho que é bastante óbvia hoje, mas a gente vai fazer nosso bloquinho de indicações supimpas. Indicações supimpas! E muito bem, então nas nossas indicações supimpas, eu acho que, né, não tem muita dúvida. Eu vou mostrar aqui pro pessoal que tá vendo a live, ó. Minha indicação supimpa é Maturidade Emocional. O livro de Fred, o último livro, que ele tem vários, tá? Vocês acham que o Fred, não escreveu o livro. Não, ele escreveu já um monte de livro. Esse é o livro mais recente que ele acabou de lançar pela editora Paidós, que inclusive é um selo é um selo da Planeta de Livros, não é isso, Fred? Uhum. Que é um selo, Planeta. Cara, muito legal mesmo. O Xande já veio aqui falar sobre o livro Cartas dele, também é da Paidós. O Chris Dunker, que é um puta nome da psicanálise no Brasil, fez um livro falando sobre depressão, e eu queria muito convidá-lo de alguma forma, queria trazer ele pra cá, vou ver se eu ainda consigo, pra gente falar também sobre depressão, pra ouvir o que ele tem a dizer sobre depressão. Então, assim, fiquem de olho, inclusive, nesse selo Paidós, porque tá saindo muito livro legal ali, tá bom? Mas já garante logo o do Fred. Esse é um selo clássico, vamos dizer assim, antigo, só que ele não era utilizado pela editora Planeta aqui no Brasil, então eles resolveram acionar, vamos dizer assim, esse selo e voltar a publicar títulos brasileiros por esse selo, que é muito, muito interessante, livros de psicologia, né, de psicanálise, então é bem rico mesmo. Estou bem contente de fazer parte desse selo. Muito bom. Vitor, qual é a sua indicação de hoje? Tem uma minissérie que eu vi agora no Netflix, que é muito maneira, em diversos sentidos. A série é inacreditável. Ela é baseada em fatos reais e conta a história de... Eu vou ler aqui a sinopse, acho que eu acho melhor. Uma jovem traumatizada relata ter sido estuprada por um homem que invadiu sua casa. Agora ela tem que encarar um turbilhão de emoções e policiais cada vez mais céticos. O que acontece? Os policiais, pessoas em volta dela, próximas, botam ela em xeque e duvidam de que ela realmente tenha sido estuprada devido ao modus operandi do próprio estuprador. E é baseado em fatos reais. Essa série, ela tem 9 episódios e, foi assistir despretensiosamente e só fui dormir depois que eu acabei a série. É muito boa. E triste também, né? Porque, enfim, foi baseado em fatos reais. Super indico, vejam. E o legal da série é que ela tem uma certa militância dentro que eu achei muito, muito boa. Passar direto, ela faz comparação que, beleza, é uma mulher que foi estuprada e pode estar em dúvida. Mas e se fosse homem? Como é que seria isso? Não existem leis que protejam tantas mulheres. Mas e se fosse homem, como é que seria? Certamente no dia seguinte já teria diversas situações. Eu achei muito legal a série, eu achei muito boa. E a com a Toni Collette, eu adoro ela. E você, Fred, trouxe alguma? Eu vou indicar uma série que o Thiago também iria indicar. Então a indicação dele veio antes da minha, mas assim, vamos compartilhar nosso bem-estar. Assim, eu nem me desculpo por ser uma série hype, porque eu gosto de Marvel e desde a infância eu leio e gosto e continuo gostando. Não tenho problema de assistir um filme francês e depois Vingadores Ultimato, não tenho problema com isso. E WandaVision, a série do momento, que fala sobre luto
e muitas emoções difíceis, de perda, de tristeza e de onipotência, né? Tem muitas temáticas embutidas aí. Eu começo a atender na sexta-feira às 6 horas da manhã, então quando eu acordo às 5, eu sou o primeiro do planeta brasileiro a assistir o episódio quando lança. Eu mal estou em condições psicológicas de assistir o episódio, mas eu assisto enquanto tomo café, enquanto tomo banho, E aí eu começo a atender às 6 da manhã, então é muito bom. Você vê o nível de ridículo pra eu assistir essa série. Não é nada ridículo, cara. A série, de fato, ela é muito boa. Só explicando aqui, né, o WandaVision, ele conta a história do nascimento da Feiticeira Escarlate, vamos colocar assim. Eu sou grande nerd, eu conheço a história dos quadrinhos, então foi muito legal ver isso ali. É claro que não é exatamente a mesma coisa, mas é muito legal ver as coisas acontecendo ali, por mais que eu devo admitir que foi difícil pra mim começar a assistir a série. Aqueles primeiros episódios foram, assim, um verdadeiro martírio pra mim, ver aquele negócio assim, que essa porra não faz sentido? Eu tô vendo esse negócio aqui, não aguento mais ver esse troço preto e branco. Eu ao contrário, adorei, porque eu adorava assistir I Love Lucy, eu gostava de assistir Ginny Eugênio, eu adorava esses seriados antigos americanos, então eu comecei a assistir aquilo. Eu tô apaixonado pela Elizabeth Olsen, nem falo muito em voz alta. Meu Deus do céu, como eu tô apaixonado por aquela mulher. Eu quero casar com a Wanda da década de 50, de 60, 70, de 80. Tá difícil. 5 horas da manhã, é isso. Então essa é a indicação. Cara, a gente que é meio velho, a gente tá vivendo um sonho, né? Tipo, a gente sempre quis ver esses super-heróis em filme e agora a gente vê com boa qualidade. Total. Pô. Não, e a atriz manda muito bem, o personagem tá muito bem representado, incrível. Deixa eu falar uma coisa estúpida, porque eu falo coisas estúpidas, né? Eu descobri semana passada que ela é irmã das Gêmeas Olsen. Eu sei também. Aí você tá de sacanagem. Eu fui pesquisar. Eu não tinha ligado. E a irmã mais nova. É mais nova. Mas, falando em inglês assim, né? Ocean pode ser Ocean, pode ser Olsen, pode ser qualquer coisa, né? Porque a gente fala errado mesmo. E na hora de você falar, Elizabeth Olsen, beleza. Mas eu nunca liguei com as Gêmeas Olsen também. Eu achei bizarro. Tá vendo só? O que pra mim é o mais curioso é que, na verdade, a gente nunca assistiu o último dos últimos do Vingador. Não sei nem qual é o nome. É o Ultimato? É o Ultimato. A gente nunca assistiu, então a gente passou direto pra ver A gente já tomou tanto spoiler que a gente meio que assistiu já de rebarba, assim, o filme. Então, todo mundo fala sobre esse negócio. Mas a gente nunca teve tempo, porque é um filme longo. Então eu falei assim, cara, se eu vou começar a ver agora... A gente fica fazendo matemática de noite, né? Eu vou começar a assistir 10 horas, eu vou terminar 1 da manhã, não sou ninguém. Por mais que, obviamente, hoje em dia, a gente vá dormir 1 da manhã, porque a gente tá vendo o Globoplay lá, aquele maldito Big Brother, que a gente não consegue parar de ver aquele negócio, e aí a gente acorda quebrado no dia seguinte, e fala assim, não, hoje a gente não vai ver. Aí a gente vê de novo. Mas o Ultimato dá pra você dividir em 3 partes e assistir ele em dias diferentes. Dá. Porque ele tem marcações muito bem feitas que dá pra você... Os atos são bem pausados. Exato, os atos são bem, isso que eu ia falar, os atos são bem, os arcos ali são bem definidos. Pô, viabilizou então a assistir. Vale assistir uma minissérie de 3 horas. É você segurar ali pra não continuar, né? né? Bom, ótimas indicações então. O Enzo tá aqui comentando. O Louco também assistia esses seriados americanos antigos quando era adolescente. Então, vocês têm essa alma idosa, né? Eu realmente... Time Eugênio eu vi, pô, nem é idoso. Não, eu não vi esse negócio não, cara. Manchete, TV Manchete. Na Manchete, isso aí. Não, Manchete eu via só Jaspion, sei lá, esse negócio. Eu não via a Love Lucy. Eu também via Jaspion. A Love Lucy eu via. Acho que passava na Record, se eu não me engano. Eu adorava ela, achava ela engraçadíssima. Acho que a coisa mais próxima que eu assisti e lembro de ter gostado era tipo The Nanny, que era muito mais recente. Nossa, pode crer. Bem mais recente. Que era muito mais recente, mas era essa pegada assim, sitcom de família, não sei o que, mas os antigos eu não gostava não. Mas é isso, né? Assim, o Enzo comentou aqui, deu risada que você falou, deixa eu falar uma coisa estúpida porque eu falo coisas estúpidas. Isso aí poderia, inclusive, estar estampado numa camiseta, tá, Vitor? Vamos tentar monetizar isso aí. Mas vamos monetizar a sua estupidez. ai.
estamos chegando ao fim de mais um episódio. É com muita alegria de novo que a gente recebe você aqui, Fred. Muitíssimo obrigado por esse papo delicioso que a gente bateu aqui. O que é isso, cara? Os ouvintes mandaram hashtag? Os ouvintes têm que mandar hashtag. Mandaram, calma. Fica tranquilo. Tá bom, então. Não se sinta culpado por não poder mandar hashtag. Eles já providenciaram pra gente no chat. Eu sinto alívio. Mas muito obrigado, Fred. Dá aí suas, né, sei lá, suas palavras finais aí, seus arrobas pro pessoal te seguir. Tá contigo. Sim, no Instagram, Fred Matos com 2 T's. Lá vocês meio que vão encontrar tudo que for necessário para saber das coisas que a gente posta, do livro, das coisas que a gente vai refletindo, YouTube, tudo tá, todos os links lá no perfil do Instagram. Felicidade estar aqui com vocês mais uma vez. Beleza, meu amigo. Bom, a hashtag de hoje, o Berto não tá aqui porque ele tá fazendo mudança, mas os nossos queridos ouvintes que apoiam a gente, eles ainda ajudam a gente a elaborar a hashtag do episódio. Então, vieram aqui algumas opções do Ricardo Takeshi e da Fernanda Siviec, que é hashtag culpa construtiva, hashtag culpa que transforma e hashtag acolha sua culpa. Olha aí, então foram 3 hashtags e foram muitíssimo boas, né, cara? Então, de parabéns aí, pessoal. A gente já pode demitir o Berto e vocês fiquem sempre aí na live que a gente não precisa mais pagar o cachê do Berto, tá bom? Que nunca foi pago, mas ok também. Eu tô só acumulando os cafés, tá? Achando que quero meu café. Quando você vinha aqui em casa, eu te pagava o café. Agora não tá mais dando, né? Vou te mandar uma cápsula de Nespresso pra sua casa aí. Aí você vai ter que comprar a máquina. Tem que mandar a máquina. Mas é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, tá bom? Não se esqueçam de comentar, ajudar a divulgar esse episódio por aí. É um episódio tão importante, uma conversa tão aprofundada sobre culpa. Então, ajuda a espalhar isso por aí, tá bom? Faça aí a sua pirâmide do tricô. Chame seus amigos para conhecer esse podcast tão fofinho e tão bonito. E se você quiser mandar algum e-mail, alguma mensagem pra gente, vai lá no hashtag mole. Vai lá no e-mail vai lá no e-mail tricodepaz@paizinho.com que a gente também pode se conversar por lá, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, Supimpa. Tchau, tchau, um beijo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.